Reverendíssimo diácono, caros filhos, Deus não se deixa vencer em generosidade, mas ao mesmo tempo a sua generosidade nos exige. E é isso que por vezes nós não entendemos. Mas a liturgia, em meio a este domingo, vem nos demonstrar. Olhamos a primeira leitura e talvez nos surpreendamos diante daquilo que fez o profeta Eliseu, aquela mulher. Mas vemos o modo como foi a sua ação. Ela não queria coisas, ela não buscou fazer trocas, simplesmente olhou aquele homem como aquilo que ele era, um enviado do Senhor, que anunciava a palavra do Senhor, e buscou então diante disso dar, recebia em sua casa e dava aquilo que podia, sua generosidade. Só que Deus, como dizia, não se deixa vencer em generosidade. Ele é muito mais, Ele dá muito mais quando sabemos a Ele recorrer, a Ele aprimeirar. Diante disso, por meio do profeta, concede a graça que talvez ela mais desejasse e ao mesmo tempo aquilo que mais precisava. Em Israel, ser estéril era quase que ser deixada de lado, era um ato de humilhação. Deus a exalta diante da sua generosidade e dá mais. E é isso que vemos no Evangelho, nosso Senhor demonstrar e sacudir o saber dar a Deus, não como barganha, não como troca, porque aí nada recebemos. Quando damos a Deus, não, vou fazer isso aqui para o Senhor, porque aí eu vou receber tal coisa. Essa distorção ou essa mentalidade horrenda de uma teologia de prosperidade, achando que eu posso comprar a Deus. Senhor, eu fui na missa, então agora eu quero a minha graça, porque não, eu dei o dízimo, eu fiz não sei o que, eu ajudei na obra. Generosidade achando que está comprando o céu. O dízimo é um ato de devolução a Deus diante daquilo que Ele já te deu. Oferta mesmo. Não posso ficar comprando a Deus achando que, não, agora eu vou. Quando não somos generosos, Deus olha o nosso coração duro e não tem nada a dar-nos. Agora, quando somos diferentes, quando sabemos dar a Deus, porque reconhecemos que é Ele, que tudo é dele, aí sim, aí Deus nos olha e quer mais, e quer nos dar muito mais, porque vê o quanto somos abertos e o aprimeiramos. Porque se Deus é generoso, Ele também é exigente. A generosidade, ela se dá diante do reconhecer a Deus, do buscar a Deus, do aprimeirar a Deus. E por isso nosso Senhor é bem claro. Se você coloca coisas, pessoas no lugar que é dele, você não sabe amar, você não é generoso, você não tem sequer certas virtudes, porque o centro da virtude é o voltar-se ao Senhor. Até porque você está distorcendo as coisas. Não, Senhor, eu amo muito meus pais, e tenho não sei o que, então ele faz as coisas do meu pai e Deus. Você se apegou tanto ao seu pai, à sua mãe, e esqueceu que é Ele o primeiro lugar. Não, Senhor, que Deus me deu meu filho, então eu tenho que fazer tudo pelo meu filho, e é meu filho, então é meu filho, e se você pegar o seu filho, você não ama o seu filho.
Porque não é possível amar sem aprimorar aquele que é o amor. Você tem apego, você sufoca, mas você não ama, porque o amor dá liberdade. O amor não aprisiona. E quando você só coloca, não, porque meu filho, não sei o quê, então você está sufocando o seu filho, você está fazendo o seu filho um escravo. Quando não trata ele como talvez um cachorro, e não como um filho. Mas amar você não ama. Porque você não sabe o que é o amor. Você não escolheu primeiro o amor. Mas o pior, o mais duro, é ouvir do próprio Senhor: você não é digno de mim. Mas você ouviu na missa, mas você não me colocou em primeiro lugar. Foi meramente como gente. Não buscou ouvir a minha palavra, entender que é para você, é para o seu vizinho, para quem está do seu lado, é para você. É para a sua mudança de vida. Se você não entendeu o primeiro tem que ser dele, para ele, o escolher a Deus. Então você não entendeu. Que é o Senhor. Porque Ele é exigente. E o que Ele exige? Que façamos primeiro aquilo que cabe a nós. E que o cabe ao homem é estar com Deus, é o reconhecer a Deus. É saber amar a Ele, escolher a Ele, e nele o próximo. Porque aí sabemos amar, porque aí sabemos ser generosos, aí sabemos ser correspondentes. Do contrário, nós não fazemos aquilo que é próprio. Ao contrário, ignoramos que pelo batismo fomos enxertados no Senhor. Ignoramos que estando em Deus, nós morremos para o pecado, para estar com Ele, para uma vida nova. Nós ignoramos que a unidade se faz nele. Quando não queremos comer do Senhor, então nós fendemos, rachamos, nos separamos e ignoramos aquilo que é o essencial. E aí não tem como amar, não tem como ser generoso. Nós vamos distorcendo as coisas. Mas estando nele, aí sim sabemos o que é a generosidade, sabemos o que é ser amável, sabemos o que é ser fiel, sabemos o que é ser obediente, sabemos o que é ser dócil. Porque o que é a generosidade? Esse ato de dar, o ato máximo de desapego, aonde eu sei olhar aquele que precisa e dou de mim. A mais do que aquilo que já é do outro. O ser amável, esse ato de aprender a amar, que é o próprio de sair de si e expressar este amor em palavras, em acolhimento, e até mesmo no modo de corrigir. A fidelidade é esse ato de correspondência diante daquilo que é próprio. Não, pai, eu sou fiel. Eu estou namorando, eu sou fiel ao meu namorado, eu sou fiel ao meu namorado, eu sou fiel no meu noivado. E a Deus? Porque a primeira fidelidade se dá nele. Se escolhemos o outro, somos infiéis e não sabemos amar. Não somos dóceis. A docilidade é esse ato de nos deixar conduzir. E quanto falta da docilidade, porque temos um amor próprio que grita.
E eu quero sair me conduzindo a mim mesmo, fazendo o que eu acho que tem que ser feito, como deve ser feito. E além de não ser dócil, ainda causa um problema. Porque a falta de docilidade me impede que eu seja amável. Me impede, pior, que eu seja obediente e correspondente à vontade de Deus. Quando passaremos a olhar para Ele? Porque essa palavra, ela nos estremece. É só vermos os santos, o como foram, e buscaram corresponder a isso. Mas o pior é que quando a pergunta vem para nós, respondemos da pior forma possível. Não, Padre, eu verdadeiramente ajo desta forma, como os santos. Cara, tá bom, estou muito devoto de Santa Teresinha, e eu escolho o Senhor que nem ela. Eu Santa Teresinha domina para trabalhar nesse corpo, eu também vou. Minha filha, para vocês imitarem os virtudes dos santos, não as suas falhas. Você não está imitando a Deus, você não está buscando o Senhor, você não está amando a Ele. Mas eu estou imitando Santa Teresinha. Não! Você tem que imitar Santa Teresinha, que ela fica acordada até meia-noite, tudo nervosa e andar, rezando pelos missionários da pesada. Pessoas de penitência, de correspondência, de obediência, de deixar sua vontade. Não aquilo que ainda precisava ser purificado. Não, Padre, eu correspondo, eu sou muito devoto de São João. Que ótimo apóstolo. Eu quero estar com o Senhor quando não vale a coisa, não descer fogo sobre eles. Pelo amor de Deus, a amabilidade passa hoje. Você tem que ser como São João, a gente gosta de só querer amar, de só esperar o amor. Não uma agressividade definitiva. Não, cara, eu faço, sou correspondente a primeiro Senhor e em São Paulo. Ótimo. Me pega a minha vontade e sai perseguindo todo mundo que não faz. Você sabe tudo? Só para te dizer, Saulo caiu no cavalo. Se sentiu andando. Deus te dá uma pegada dele e fazer ele cair. Você tem que imitar São Paulo e não Saulo. Tem que buscar escapar Deus e não perseguir ele. Não, Padre, eu sou devoto de São Pedro, assim como Pedro, ótimo, como danado. Não, Padre, eu primeiro minha vontade, até não é necessário. Vocês tinham que ver depois dessa passagem. Isso é coisa que eu quero mandar para ele, ele vira para ele e fala assim: vai de reto, Satanás. Você não está sendo, não está imitando São Pedro. Você está imitando Pedro covarde. Você está imitando Pedro pecador, fugitivo. Não é uma ideia. E por isso você não aprender a Deus. A gente sabe que aprendendo na Bíblia, o Senhor escolher a Ele. Não diante da cabeça dura, mas diante de Pedro que se curva. E quando Deus fala, eu vou mudar a minha vida, Ele pega a sua mão, segue e se entrega. Pedro que se coloca diante de Jesus e se reconhece sem nada. E diante da minha, do seu pouco amor,
pede que o Senhor me infunda amor. É esse que a gente tem que imitar, não antes. É necessário sermos diferentes e correspondentes a Deus. Como santos de suas virtudes, na sua correspondência. É assim que devemos imitar a Ele. E olhando para São Pedro, vê justamente isso. É impossível, só que dobrou a sua impulsividade e aprendeu a ser dócil ao Senhor. Aguerrido, mas se colocou abaixo e se deixou flagelar e se alegrou por isso, por assim se considerar digno de seguir a Deus. Bruto, fraco, fugitivo, medroso, mas que converteu seu coração e quis se entregar inteiramente a Deus. E da onde Ele dizia: possamos imitar a São Pedro, e se ainda temos dificuldade diante da nossa falta de docilidade, diante da nossa falta de amor, diante dos nossos impulsos, aprendamos com aquela que ensinou o próprio São Pedro, a Virgem Maria. Ela que pediu uma única coisa a Deus, que ela se fizesse a vontade dele. É assim que devemos buscar este ato de generosidade, ou fazer da nossa vida a vontade do Senhor, e assim corresponder àquilo que é de nós. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.